Bem-vindos à nossa 21ª aula do nosso curso da Fé Ortodoxa de São João Damasceno. Então, nesta aula nós vamos ver continuar vendo sobre as heresias cristológicas, encerrando a segunda parte das heresias, que é sobre os 3 capítulos. Nós vamos ver hoje. O imperador Justiniano foi um homem de grande ideal, que tencionou dar ao império um período de fausto, como não o tivera até então. Era ao mesmo tempo prepotente, de modo que exerceu forte cesaropapismo. Compreende-se então que as controvérsias teológicas tenham merecido sua zelosa atenção. O imperador, querendo conciliar os ânimos, só fez provocar maiores tumultos. O bispo Teodoro Asquida de Cesareia, muito influente na corte, sugeriu ao imperador que condenasse 3 nomes de autores antioquenos, tidos como inspiradores do nestorianismo. Dizia que bastaria essa medida para obter a volta dos monofisitas à comunhão da Igreja Universal. Esses 3 nomes constituíram os 3 capítulos a saber: primeiro, Teodoro de Montsuestia, sua pessoa e seus escritos; os escritos de Teodoreto de Ciro contra Cirilo e o Concílio de Éfeso; a carta do bispo Ibas de Edessa ao bispo Mário de Ardashir em defesa de Teodoro de Montsuestia e contra os anatematismos de Cirilo. O imperador acolheu a proposta e publicou um edito que anatematizava os 3 capítulos em 543. Esse decreto dividiu os ânimos, pois não se viam claramente os erros pretensamente cometidos pelos 3 autores. Justiniano, porém, obrigou o patriarca Menas e os bispos orientais a assinar o anátema. Os ocidentais deviam seguir-lhes o exemplo, tendo o Papa Virgílio à frente. Este relutou. Por isto o imperador mandou buscá-lo de Roma para Constantinopla. Um ano após sua chegada, Virgílio, em 548, escreveu o Indicatum, em que condenava os 3 capítulos, ressalvando, porém, a autoridade do Concílio de Calcedônia. O gesto do Papa causou indignação entre os ocidentais, principalmente no norte da África, pois era uma estrondosa vitória do cesaropapismo. Em consequência, o Papa e o Imperador, em 550, decidiram convocar um concílio ecumênico para resolver o caso. Entre mentes, nenhuma inovação seria praticada. Todavia, em julho de 551, Justiniano repetiu o anátema sobre os 3 capítulos, o que provocou ruptura com o Papa Vigílio, que teve de procurar asilo em igrejas de Constantinopla e Calcedônia. A respeito do concílio, o Papa e o Imperador já não concordavam entre si. Por isso, Justiniano convocou o concílio por sua exclusiva iniciativa, reunido sob a presidência de Eutíquio, novo patriarca de Bizâncio, que renovou a condenação dos 3 capítulos de maio e junho de 553. Vigílio, então, em 13/5 de 553, no decurso do próprio concílio, publicou o Constitutum, que se opunha à condenação dos 3 capítulos. Justiniano não aceitou a nova posição do Papa e mandou cancelar o nome de Vigílio nas orações da liturgia. Finalmente, sob o peso das pressões e da doença, o Papa, em dezembro de 553, retirou o seu Constitutum e aderiu às decisões do Concílio de Constantinopla de 553. Num segundo Constitutum, de 23/2 de 554, expôs as razões da sua atitude. Em consequência, o imperador permitiu-lhe voltar para Roma, todavia ele morreu em viagem, em 555. Era vítima de
da sua inconstância de caráter. Os papas que lhe sucederam, a começar por Pelágio I, reconheceram o Concílio de 553 como ecumênico. É o de Constantinopla II. As dioceses do Ocidente aos poucos também o foram reconhecendo, embora tivessem consciência de que significava uma humilhação para o papado. Notemos que as hesitações do Papa Virgílio não versavam sobre assuntos de fé propriamente dita, mas sobre a oportunidade ou não de se condenarem 3 nomes de escritores antigos. O episódio também é interessante por evidenciar quanto era prestigiada a Sé romana. O imperador quis absolutamente ganhar o consenso do Papa Vigílio, por isso mandou buscá-lo em Roma e pressionou-o repetidamente para que subscrevesse ao decreto imperial, como se este precisasse da assinatura do Papa para ser válido. Então, a aula que vem a gente vai ver a última fase das heresias cristológicas, que é sobre o monergitismo e o monotelitismo, encerrando assim essa parte das heresias, e depois a gente vai ver o que os concílios falaram e decretaram e que se tornou válido sobre essas heresias. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.